Luciano Hang está acessando os recursos da Lei Rouanet. É óbvio que ninguém vai deixar de apontar alguma incoerência nisso. Eu gostaria de iniciar dizendo que a justiça brasileira deve ser usada com muita parcimônia. A gente tem que cuidar para não levar para os juízes mais assuntos do que eles podem tratar, né? Então vamos deixar a justiça para resolver casos grandes e sérios. Aqui a gente pode se entender, né? Às vezes só um aviso extrajudicial já basta. Ouvi dizer que o Luciano Hang envia vários desses aí para vários canais do YouTube. Mas ele é a manchete. Nós vamos fazer o quê? Não tem jeito. Vamos ter que falar. E aí, se o pessoal disser que a gente está mentindo, eu vou dizer que a gente não vai dizer nada de novo. Não tem uma informação aqui que a gente tenha apurado. Tudo que a gente vai fazer é referenciar outros veículos de comunicação. Então, o Splash do UOL está dizendo que o Luciano Hang está pegando 27 milhões em projetos aprovados pela Lei Rouanet. Direitinho no texto lá, ó. Investiu mais de 27, né, em projetos autorizados a captar recursos por meio da Lei Rouanet. Ao todo, a empresa fez 350 doações expressivas ao longo dos últimos anos. Beleza, que tipo de atração cultural? No Splash do UOL tem uma lista enorme, tá? Tem muita coisa lá de espetáculo cultural patrocinado pela Van. Mas daí, até para ser justo e honesto, todo mundo se focou nesse aí, ó, que eu acho que é o mais caro, não tenho certeza, que é o musical Silvio Santos Vem Aí, que conta a trajetória do Silvio Santos. Então a Van colocou 300 mil para fazer a montagem lá, né? E captou quase 5 milhões através da iniciativa privada. Bom, tá aí então a informação do Splash do UOL. Aí vamos continuar tratando disso via UOL, porque a Mônica Bergamo tem um comentário lá para fazer. Cadê? Olha lá. Eu faço o que eu falo e não faço, como é que é? Faço o que eu falo, não faça o que eu faço, né? Quer dizer, realmente é uma muita hipocrisia, porque o Bolsonaro atacava essa lei diuturnamente, né? E realmente você usar o dinheiro público para fazer um patrocínio, o Silvio Santos vem aí, sendo que ele tem uma série de interesses, né? Que se conectam com o SBT, as empresas dele, de propaganda, enfim, de parcerias, é um verdadeiro absurdo, né, ô Fabiola? Então, o Luciano Hang, quer dizer que agora está quieto, né? Está desaparecido, está sumido, não está mais... nem sei se ele tem acesso de novo às redes dele no Twitter, aí sendo um grande exemplo de um empresário que usa essa lei, quer dizer, para a gente deixar bem claro, quer dizer, ele pega os recursos públicos, né, para investir em cultura, mas para bombar a própria marca das empresas dele quando ele investe nesses eventos culturais. Bom, só interromper a Mônica Bergamo para ressaltar assim que não tem nada de legal nessa prática, ilegal, não tem nada de ilegal nessa prática, né? E o que resta a ela é realmente apontar o que ela chama de hipocrisia, já que essa lei e esses recursos sempre foram tão criticados pelo Bolsonaro, né? Inclusive, o governo novo que abriu os recursos para serem captados novamente, né? Tem isso. Tem que ver aí se são eventos culturais, porque a lei ela acabou sendo muito distorcida ao longo do tempo, né? Você vai, de fato, o grosso dos recursos vão exclusivamente para projetos que, em tese, nem sequer necessitariam desse dinheiro. Você acabou criando um sistema no Brasil, eu já entrevistei muitos artistas sobre isso, em que, como todo mundo usa a Lei Rouanet, até quem não precisa da Lei Rouanet, usa o Rouanet, porque se usar não fica competitivo, você não tem como fazer uma produção com o seu próprio dinheiro quando o seu vizinho está usando recursos públicos, né? Então fica muito difícil até de contratar pessoas para trabalharem nos seus eventos. Essa é uma hipótese, uma opinião, né? Tem quem conteste a isso que a Mônica Bergamo está dizendo. Só porque eu sempre faço um esforço para separar o que é informação, o que é opinião na minha fala. Então, né, eu acho que é justo a gente fazer isso quando a gente ouve a Mônica Bergamo também, por mais respeito que a gente tenha pela atividade jornalística dela. Já que tem outra produção com recursos públicos que está pagando até melhor para as pessoas. Então, virou uma coisa, mas esse dinheiro é para ser usado
seria para ser usado a ideia original em produções que estão começando, em artistas que ainda não têm as condições perfeitas de carreira no Brasil, que precisam de um impulso de recursos públicos. E seguramente não é o caso das redes de lojas do Luciano Hang, né, que, segundo ele, no governo Bolsonaro, bombaram, estavam vendendo, ninguém vendia, mas eles vendiam como água, eles estavam crescendo, ele estava abrindo uma loja atrás da outra no Brasil, pegando aquele jato dele, correndo o Brasil 100 vezes. Curioso ele precisar de recursos públicos, né? Ele que se mostrava como uma pessoa tão bem-sucedida, com lojas bombando, precisar recorrer aos cofres públicos para poder fazer aí propaganda em filme do Silvio Santos. Muito bem, então tá aí a Mônica Bergamo, né? A informação aí a gente já trouxe, são 27 milhões, né? E aí, eu queria só indicar esse vídeo aqui, também é bem antigo, tá? Aqui do Meteoro, o que é a Lei Rouanet, esse eu fiz há muito tempo, cara, quando começaram a vir os primeiros ataques contra a Lei Rouanet lá na campanha de 2018. E sabe o que é legal nesse vídeo? Você vai conhecer o senhor Rouanet, que dá nome à Lei Rouanet. É o Sérgio Paulo Rouanet, que faleceu em 2022. Ele tem uma carreira assim na diplomacia brasileira, e eu acho isso bem engraçado porque ele é o tradutor de um grande autor para comunicação chamado Walter Benjamin. Então ele é especialista na obra do Walter Benjamin e é o cara que colocou no português brasileiro a obra do Walter Benjamin. Então, bicho, quando eu estudava comunicação, eu lia os livros traduzidos pelo seu Rouanet e não sabia que ele era o Rouanet da Lei Rouanet. Quando eu descobri isso, foi maravilhoso. Então, assim, você não se forma em jornalismo ou em comunicação no Brasil, ou não deveria se formar, sem ler um livro traduzido pelo Sérgio Paulo Rouanet. A Lei Rouanet foi instituída no governo Collor, né? Para quem acha que é de esquerda, as pessoas são levadas a acreditar que isso foi inventado no governo do PT, não é verdade, né? É um mecanismo de captação, nunca foi mamata, né? E o que a gente está vendo acontecer com a Lei Rouanet sob Luciano Hang é um problema, sejamos honestos, justos, estrutural da Lei Rouanet, né? Que deveria servir para a gente usar, né, em projetos que não seriam viáveis comercialmente, mas que está sendo usado aí para grandes projetos que poderiam ser viáveis comercialmente. O Luciano Hang é um negociador muito hábil, Anderson, é um comerciante, é um gestor. Certamente ele consegue fazer uma peça de teatro sobre o Silvio Santos, gerar dinheiro por si própria. Certamente ele tem talento para isso, Anderson. Certamente ele tem talento para isso. Como você disse que ele pode não gostar, eu produzi aqui minha própria máscara, então eu vou falar, enquanto eu falo dele, estarei aqui mascarado. Então eu só queria falar para todo mundo... Esse Anderson é sacanagem. Eu queria falar para todo mundo que é o seguinte, o Luciano Hang era o cara que falou que ia processar a Shopee e o Mercado Livre, que não queria eles aqui, mas vende o mesmo produto, ou seja, só ele pode importar coisa da China. O cara... Não, acho que não é que ele ia processar, cara. Desculpa. Que ele não queria, né? Ele queria uma legislação... que dificultasse... Isso. Talvez ele participou do lobby por uma legislação que dificultasse a vida do Mercado Livre da Shopee. Da Shopee, desculpa, me deixou até nervoso agora, para você perceber. A única coisa que eu lembro do Luciano Hang aí é que esse cara, o nosso querido Cabo Daciolo, falou: um dia cairá essas estátuas, e caiu o braço de uma estátua. Eu tinha que fazer Então, só queria dizer que é assim, é o Estado mínimo, isso volta a me lembrar o Estado mínimo, viu, Álvaro? Eu lembro do Estado mínimo, que era o Estado mínimo para o pobre, mas não para eles, né? É sempre a mesma coisa. Então, eles têm essa noção de... Quando eles reclamam muito sobre uma coisa, é porque eles querem aquilo para eles. Não é que eles não gostam, eles querem... Ah, mas vocês estão falando de cotas? Não, porque eles querem tomar mais vagas para os filhos e amigos deles. Então é assim que eles agem no Brasil. Eles são igual erva daninha, né? Eles consomem de uma forma predatória o Estado, né? Então, como ninguém está me identificando, não sabe quem eu sou, é por isso que eu estou falando isso aqui. E a gente tem que realmente denunciar, porque esse cara é mais um que também, quando virou o governo, começou a assanhar para o lado do Lula, né? Quase fez o L. A gente fez um corte aqui no Meteoro sobre isso, né? Aquele que vai com o governo que está na moda, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, que agora ele vai querer... E outra,
Ele não tem que estar fazendo filme. Primeiro, ele tem que justificar os impostos que ele deve, que é o mais importante de tudo. A gente pode mudar o corte, porque eu queria tirar essa máscara, muito bem feita aqui. Vai ficar aqui para minha sobrinha terminar de antes pintar. Antes de você terminar... Voltei. Olha, sou eu, voltei. Olha, ninguém nem percebeu. Deu para perceber que não era eu?